Senhor nosso Deus e Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, nós nos reunimos em espírito diante da Tua Majestade. Tua palavra nos leva de volta ao princípio de todas as coisas, quando tudo era sem forma e vazio, quando trevas cobriam a face do abismo. Mas então ecoou a Tua voz poderosa: haja luz, e houve luz. Desde esse momento, a história da humanidade já estava sendo escrita não apenas com tinta do tempo, mas com o brilho da Tua glória. E a Tua palavra diz que Tu viste que a luz era boa. Pai, como é maravilhoso saber que o Senhor mesmo contemplou a obra de Suas mãos e declarou: é bom. A luz que separa as trevas, que dá direção em meio ao vazio, que mostra o caminho quando tudo parece perdido. Ó Senhor, hoje precisamos dessa mesma luz em nossas vidas, pois ainda que tenhamos acesso à luz do sol, ainda que nossas casas estejam iluminadas por lâmpadas, sabemos que a escuridão da alma não pode ser vencida pela claridade natural. Precisamos da luz do Evangelho, precisamos da presença viva de Jesus. Precisamos do Espírito Santo abrindo nossos olhos espirituais para contemplarmos a Tua glória. Quando a Tua luz se manifesta, Senhor, o pecado é revelado em sua verdadeira face. Aquilo que parecia apenas um erro sem importância se mostra como uma cadeia que aprisiona. Aquilo que tentávamos justificar, o Teu Espírito nos revela como algo que precisa ser abandonado. A Tua luz não apenas expõe, mas também nos mostra o caminho da graça, o caminho da cruz, o caminho da redenção. Ó Pai, quantos vivem rodeados por sombras, tentando sobreviver no escuro das dúvidas, das dores e das tentações. Mas nós sabemos que em Cristo há claridade, a direção, a paz. A Tua palavra diz que em Ti não há treva alguma. Tu és luz plena, e todos os que andam em Ti jamais tropeçam, pois têm os pés firmados na rocha da salvação. Espírito Santo, brilha agora sobre cada coração que acompanha esta oração. Que a Tua luz penetre nas feridas mais escondidas, nos cantos mais escuros da alma, nas memórias que ainda aprisionam. Que cada lágrima represada se torne agora um rio de cura, porque quando a luz chega, as trevas têm que recuar. Quando a Tua presença invade, o medo perde a força, a opressão perde o domínio, a mentira perde o poder. E nós declaramos, em nome de Jesus, que toda escuridão na mente, que todo engano que cega os olhos, que toda prisão que sufoca a alma, seja dissipada agora pela luz de Cristo. Pois assim como no princípio o Senhor fez separação entre luz e trevas, também hoje faz separação entre os Teus filhos e as obras das trevas. Senhor, nos ensina a viver como filhos da luz, a andar em santidade, a não termos comunhão com as obras infrutíferas das trevas, mas a permanecermos firmes na Tua verdade. Pai, que cada pessoa aqui sinta a doçura da luz espiritual. Pois a luz física pode alegrar os olhos, mas a Tua luz alegra a alma. A luz do sol aquece a pele, mas a Tua luz aquece o coração. A luz do dia ilumina o caminho da terra, mas a Tua luz nos conduz ao caminho eterno. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que todos sejam tocados pela certeza de que a luz de Cristo já está resplandecendo sobre eles. E se você está me ouvindo agora, não permita que essa oração seja apenas mais um som que passa. Interaja com aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Se essa palavra já tocou seu coração, mostre isso com um gesto de fé. Deixe o seu comentário, compartilhe essa oração e permaneça conosco, porque o que Deus ainda tem para derramar vai além do que você imagina. Senhor, continua a falar, continua a iluminar, continua a transformar. Pois estamos aqui não para ouvir palavras de homens, mas para sermos alcançados pela luz da Tua glória. E quando a noite parece mais escura, é justamente aí que a fé se torna ainda mais preciosa.
Porque a fé não é apenas acreditar quando tudo está bem, mas sim manter os olhos fixos em Deus quando as lágrimas escorrem e o chão parece desaparecer sob os pés. Quantas vezes você já se viu em silêncio, com o coração apertado, sem forças nem para orar? Pois é justamente nesse silêncio que o Senhor nos encontra. Ele ouve até os gemidos da alma que não tem palavras. A palavra de Deus nos lembra, em Isaías, que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa promessa não é poesia, é realidade para quem escolhe confiar. Porque quando você se lança nos braços dele, algo sobrenatural acontece. Não é a ausência da dor, mas a presença de uma força que você não tinha, de uma paz que não vem deste mundo. Eu não sei exatamente o que você enfrenta hoje, mas sei que Deus não te trouxe até aqui por acaso. Talvez seja uma batalha contra a ansiedade, uma perda recente ou até um peso que você carrega sozinho há anos. Mas há uma certeza: Deus é capaz de transformar esse vale escuro em um caminho de vitória. Ele não desperdiça dor. O que hoje parece ser destruição, amanhã pode ser testemunho. Quando olhamos para as Escrituras, vemos isso repetidas vezes. José foi vendido pelos irmãos, jogado em um poço, esquecido numa prisão. Mas no tempo certo, Deus o levantou para governar. Já perdeu tudo, foi ferido até na pele, mas ao final recebeu em dobro. Davi fugiu por anos, humilhado, perseguido, mas foi coroado rei de Israel. Todos eles viveram noites escuras, mas nenhuma noite foi eterna. A luz sempre rompeu as trevas. E é exatamente isso que eu quero que você guarde no coração. Sua noite também vai passar. O sofrimento que parece interminável não é o fim da história. Existe um Deus que trabalha no invisível, costurando cada detalhe, preparando o momento em que o sol nascerá de novo para você. Enquanto isso, continue firme. Ore, ainda que seja com poucas palavras. Leia a palavra, ainda que pareça difícil. Se concentrar. Louve, mesmo que as lágrimas caiam, porque cada ato de fé, mesmo pequeno, tem peso no reino espiritual. E Deus honra os que não desistem. Talvez hoje você se sinta pequeno diante dos problemas, mas lembre-se, a vitória nunca dependeu do tamanho do guerreiro, mas do tamanho do Deus que o sustenta. Davi só precisou de uma pedra para derrotar Golias, porque o Senhor estava com ele. Você também não precisa de armas humanas, precisa apenas da presença de Deus. E se esse texto falou ao seu coração até aqui, eu te convido a demonstrar isso com um gesto simples. Curta e compartilhe esta mensagem. Pode parecer pequeno, mas você pode ser um instrumento usado por Deus para alcançar alguém que neste exato momento clama por uma palavra de esperança. Talvez uma pessoa no seu círculo esteja precisando ler exatamente o que você leu hoje. Há um peso em nossa alma que muitas vezes tentamos esconder, um vazio silencioso que nem mesmo os maiores prazeres desta vida conseguem preencher. Podemos conquistar bens, status, reconhecimento humano, mas sempre que a noite chega e nos deitamos em silêncio, lá no fundo, algo sussurra. Não é suficiente. Ainda falta algo. E esse vazio, por mais que tentemos preencher com distrações, relacionamentos, trabalho ou conquistas, só tem uma razão. Fomos criados para Deus. E sem Ele, tudo o que fazemos é como correr em círculos, cansando o corpo, a mente e a alma, mas nunca chegando ao destino que realmente importa. A palavra de Deus nos diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Isso significa que por nossa própria natureza estamos afastados do Criador. O pecado não é apenas o que fazemos de errado, mas a condição do nosso coração sem Cristo, rebelde, orgulhoso, buscando sempre o próprio caminho.
e a consequência disso é trágica. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Mas aqui está a verdade mais poderosa. Deus não nos abandonou. Mesmo nós sendo infiéis, mesmo nós tendo escolhido tantas vezes caminhos tortuosos, Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Ele carregou sobre si o peso de cada culpa, de cada lágrima, de cada erro que cometemos. Na cruz, Jesus tomou a condenação que era nossa para que hoje pudéssemos ter vida, e vida abundante, vida verdadeira. Vida que não termina com a morte, mas continua na eternidade ao lado de Deus. O perdão está disponível, a graça está estendida, mas há um passo que só você pode dar: o arrependimento. Reconhecer diante de Deus que você não consegue sozinho, que precisa de Jesus, que deseja se render a Ele. Se você sente esse peso no coração, não endureça. Essa não é apenas uma emoção momentânea. É o Espírito Santo te chamando, te atraindo, te lembrando que ainda há tempo. Você não está ouvindo essa mensagem por acaso. Nada é coincidência quando se trata da salvação. Deus sabia exatamente o momento que você ouviria estas palavras. Ele sabia o quanto você precisava deste convite. Hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia de entregar o coração a Cristo. Não deixe para amanhã, porque o amanhã não está em nossas mãos. A eternidade é real. O céu é real. O inferno também é real. E a sua alma é preciosa demais para ser negligenciada. Dobre o coração diante de Deus agora mesmo. Fale com Ele, mesmo em silêncio, e diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu entrego minha vida a Ti. Eu aceito Jesus como meu Salvador e Senhor. Não é sobre uma religião, não é sobre rituais, é sobre relacionamento vivo com o Criador. E se você tomou essa decisão, celebre. Há festa no céu por cada pessoa que se arrepende. Os anjos se alegram, o céu inteiro olha para você agora com amor. Eu quero te pedir algo. Não guarde essa mensagem só para você. Curta, comente, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Quando você faz isso, não está apenas ajudando esse canal a crescer, mas está sendo um instrumento nas mãos de Deus para que outras vidas também sejam alcançadas. Se você chegou até aqui, é porque Deus está tratando algo no seu coração. Então, seja parte ativa desse propósito. Siga a página, ative as notificações e espalhe essa mensagem. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o tempo da salvação. Não adie a chance de transformar não só a sua eternidade, mas também a de alguém que você ama.